Boa noite, Mariano Cabreira aqui, obrigado para você que nos acompanha, vocês que são seguidores, muito obrigado pela companhia. A gente está aqui mais uma vez, quinta-feira, 19 horas, para esse bate-papo em que a gente fala sobre, hoje é TBT, e nós vamos estar falando sobre nosso passado, sobre como é que surgiu a nossa militância, e hoje nós vamos falar com a doutora Cristina Erradon, foi secretária quando eu fui coordenador da Pastoral de Juventude, isso lá no início dos anos 80, quando a gente estava despertando para a militância política, que estava se organizando, e foi a igreja que nos permitiu esse espaço. Mas quero dizer para vocês que nos acompanham que nós estamos preparando a segunda semana de táticas eleitorais que vai acontecer no final do mês de julho, certo? Portanto, nós estamos nas nossas redes sociais, todas elas a pleno vapor no YouTube. Nós temos lá vários vídeos sobre táticas eleitorais, tem as aulas online que nós fizemos na semana passada, primeira semana intensiva de táticas eleitorais, tem 4 vídeos das aulas, vocês podem visitar lá no YouTube, assistir, para vocês comentarem, até para mandarem opinião para a gente do que pode ou não melhorar. E na preparação para a segunda semana intensiva, nós estamos fazendo lives no Instagram na segunda, quarta e sexta. Segunda-feira eu faço uma análise do que pode ser a semana, na quarta-feira a gente responde perguntas que as pessoas começam a ficar, como que pode fazer perguntas para a gente responder e dúvidas, e na sexta-feira eu fecho a semana com a análise. Oi, Cássia, a live do dia 15 ficou assim, tá no YouTube, tá legal? Tá gravada no YouTube, é só ir lá no YouTube, no Facebook, tá? Só ir lá na página que você vai encontrar, ela tá gravada assim, tá ok? Ela tá à disposição na nossa página no Facebook, certo? Então a gente está fazendo todo esse processo de lives. Na semana que vem nós vamos fazer na quarta-feira às 14 horas também uma mentoria. Nós vamos ter um candidato que vai estar se preparando para a eleição. Nós vamos fazer uma mentoria da sua candidatura para assim, ter uma hora de bate-papo, ver como é que está a candidatura dele, vamos sugerir, enfim, vamos fazer uma consultoria rápida, né, pela nossa para a gente poder tá exercitando e também tá acompanhando as pessoas para a gente estar fazendo isso, tá certo? Enquanto a gente espera a doutora Cristina entrar, né, a gente vai batendo papo aqui, colocando para vocês que nós estamos fazendo essas lives que estão à disposição no IGTV, as do Instagram, tem algumas no YouTube, e nós estamos trabalhando com a mentoria política. E nós vamos lançar a segunda semana de táticas eleitorais no final de julho, de 26 a 30 de julho, provavelmente a gente vai estar produzindo essas aulas online gratuita, vocês podem se preparar para nos acompanhar, tá certo? Mas como eu estava dizendo, hoje a gente estamos esperando a doutora Cristina entrar, mas a gente vai falar sobre a Pastoral de Juventude, que eu coordenei no período de, se não me falha a memória, de 85 a 87, se não me falha a memória, a doutora Cristina, na época a gente a chamava de Tininha, né? Ela foi a secretária, então a gente quer relembrar um pouco como é que foi esse período pré-constituinte, como que era essa militância dentro da igreja, o espaço, ainda a ditadura ainda não tinha acabado, a igreja era um espaço privilegiado para a gente fazer militância, para despertar a política. Já tinha liberado a construção, o pluripartidarismo, o PT já tinha surgido em 82, mas a ditadura só veio sacramentar, só veio acabar mesmo em 1985. Se não me engano, foi 1985, que
foi a lei da anistia foi votada, né? E aí começaram a voltar os brasileiros que estavam exilados para fora, voltou Brizola, voltou Fernando Henrique Cardoso, voltou o Betinho, o irmão do Enfio, enfim, né, vários militantes que tinham sido exilados voltaram. José Serra, né, que hoje é senador pelo PSDB, José Dirceu, que estava vivendo clandestinamente no Brasil, né, mas ele tinha sido exilado, tá, tinha sido trocado pelo embaixador americano Charles Elbrick, e ele tinha retornado ao Brasil, estava vivendo clandestinamente, foi reabilitado. Então, vários personagens que foram exilados voltaram nesse período, e nesse período nós iniciamos a nossa, a nossa militância. Eu já vinha participei da campanha de filiação da fundação do PT, participei da eleição de 85 do PT aqui em Campo Grande. A chapa foi Jandir de Oliveira e seu Ezequiel Ferreira Lima, chapa prefeito e vice-prefeito. Depois, em 86, eu participei da coordenação, foi a primeira coordenação que eu participei, a coordenação do professor Landes, que foi candidato a governador, foi quando o Sérgio Cruz veio para o PT. E nesse período eu estava na coordenação da Pastoral de Juventude, que a gente está esperando a doutora Cristina. Eu mandei um aviso para ela, para que a gente entraria em 1 hora, mas ela não se esqueceu. Nós vamos ver aqui pelo WhatsApp se ela responde. Mas a gente vai aguardando aqui, né? Daqui a pouco ela, com certeza, ela responde, ela entra no WhatsApp, no Instagram aí, certo? Só vou mandar aqui para mandar um recado aqui para ela. Bem, mas a gente está aguardando a doutora Cristina entrar para a gente fazer esse bate-papo, mas vou falar novamente nossa programação. Nós estamos fazendo live de segunda, quarta e sexta. Na segunda-feira, às 7 horas da manhã, a gente está falando da perspectiva da semana, o que pode acontecer. Estamos acompanhando a CPI da Covid e vendo na conjuntura como isso pode estar surgindo. Na quarta-feira a gente responde pergunta, e aliás você pode deixar a sua pergunta, a sua dúvida, o assunto que você quer que a gente aborde aqui na quarta-feira, pode deixar na caixinha de resposta aí que a gente vai deixar aberto, na caixinha de pergunta para você fazer sua pergunta, que na quarta-feira, 7 horas da manhã, a gente vai estar respondendo, abordando o assunto que você colocar. Na sexta-feira nós fechamos o balanço da semana, isso no Instagram às 7 da manhã. Aí, na quarta-feira, às 2 horas da tarde, nós vamos estar fazendo a gente faz o fechamento da semana com análise do que aconteceu durante o final de semana, durante toda a semana, certo? E na quinta-feira a gente faz
Vamos mudar então. Como é que tá por aí agora? Alô? E agora tá com áudio, tá tranquilo? Tá. Alô, tá. Nós estamos tendo algum problema aqui com o Instagram pra gente se conectar, mas parece que a doutora Cristina e agora? Boa noite. Boa noite. Então, Mariana, dá uma ligadinha para a doutora Cristina ver o que aconteceu. Tá legal? Vamos ver se agora a gente consegue. Eu dei permissão para ela entrar novamente. Tá entrando. Oi, Mariana. Oi. Boa noite, doutora. Boa. Tá tudo tranquilo. É sempre assim, essa internet sempre bagunça a vida da gente, sempre dá um problema, mas são os novos tempos, né? Como é que você tá? Tá ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá. Então, Tina, desculpa, é o velho hábito de te chamar de Tininha. Ainda, apesar de ter passado tanto tempo, se me permitir, de vez em quando vou fazer uns deslizes desse tipo. Mas a ideia é a gente relembrar um pouco daquele período em que a gente se conheceu, que a gente se encontrou na pastoral, como é que foi, qual eram os nossos sonhos, os nossos desafios. Foi 84 ou foi 85, Cristina? 84, né? 84. 84, 85, foi de 84 para 85, né? Eu lembro o Dom Vitório naquela época, ele estava assessorando o outro, Dom Antônio. Dom Antônio, né? Isso. E ele precisava dar uma resposta no Conselho Nacional dos Bispos, mostrando como que estava a atuação da igreja também no meio social e político, né? Tanto que ele pediu para a gente fundar o Centro de Defesa de Direitos Humanos, né? Né? E também para a gente fazer militância política e, lógico, e a gente estava na frente da pastoral da juventude, né? Porque era bem forte. Naquela época, a linguagem da igreja era muito forte na questão pastoral, né? Pastoral da saúde, pastoral da criança, né? A pastoral da terra, CPT, e a pastoral da juventude, ela vinha assim ela era muito promissora, porque era jovens, né? E jovem era apaixonado, quando é apaixonado pelo transformar o mundo, o sonho de um jovem, né? Então ele move montanhas. Então é um movimento muito lindo, né? E a gente E era final de ditadura, né? Ditadura. Era final da Era ditadura. final da ditadura. Os pais da gente ficavam com medo da gente falar ou se expressar. A gente também. Mas a gente não tinha esse medo, né? Tinha um desejo grande. A gente tinha certeza que nós estávamos contribuindo de uma forma para transformar a sociedade, né, Mariana? Na verdade, a gente transformar o... Olha, eu acredito, Cristina, que a gente cumpriu a nossa missão, a nossa tarefa, porque, veja, eu não me lembro, não me recordo bem como é que eu participava dos grupos de jovens na minha paróquia e acabei indo para a Assembleia, né, no Irpamate, e de repente me vi eleito
me vi eleito coordenador da pastoral. Você já era da estrutura, já participava, e você veio como meio que, tipo, para cuidar do cara que estava surgindo, que tinha surgido naquele negócio tudinho. Você era eu era secretária, né? Eu era secretária depois, né? E representava... você foi a secretária. E a gente representava na América Latina, né? Então eu era representante também da América Latina. E aí você foi eleito coordenador e eu fui sua secretária nessa tua gestão, né? Fui secretária da Pastoral da Juventude. Aí foi isso. Nossa, era muito. Nós éramos peitudo, né? E eu me lembro que uma vez eu entrei na Assembleia dos Bispos, eu estava lendo Trotsky, acho que o Profeta Armado. E aí Dom José, que era bispo de Cáceres, me chamou de lado, me colocou para fora ali no corredor e falou: meu filho, não traz esses livros aqui no meio dos bispos, eles não entendem isso. Eu sei, eu já li, isso aí é muito bom, a boa leitura, mas lê em casa. Aqui você traz os evangelhos, você traz... A gente também buscava, às vezes, confusão que não era necessário, né? Lembro nosso assessor falava sempre, né? Vocês querem cutucar a onça com a vara muito curta, né? Não pode provocar onça com vara curta, não tem, né? Eu me lembro que em 86, porque 85, eu fui coordenador até 87. O mandato foi de 85 a 87, se não me engano. Em 86 eu participei ativamente da eleição do PT, que foi o professor Landes, que foi o candidato a governador. O Pedro Kemp foi a primeira candidatura dele de deputado estadual, foi em 86, lembra? Eu não lembro, eu sei que eu trabalhei nas primeiras eleições dele, para deputado, para vereador, eu não lembro qual que foi a primeira. Lembro de pintar a camiseta, né? A gente depois da faculdade ia pintar camiseta. Antigamente também pichava muro, né? A gente ia né? Comprava uma tinta, colocava juntava um dinheirinho, colocava no carro, gasolina no carro, entrava todo mundo dentro desse carro e passava a noite toda, né? Ou era fugindo da polícia. Várias vezes fomos parados pela polícia. Um colega nosso chegou a ser preso na nossa sala foi preso, né? Mas olha, eu sei que... E nós éramos honestos, hein? Porque nós éramos assim, coração aberto mesmo, né? Parava a polícia, a gente dava o endereço certinho, onde a gente estava. Tem até uma fala nossa que até estava com o Agamenon. O Agamenon falou para a polícia: mas a minha casa é do fundo, tá? Quer dizer, a minha casa é do fundo. Até hoje, não esqueço, faz mais de 30, 40 anos. Minha casa é do fundo. Ai, meu Deus do céu, né? Para você ver, nós éramos ingênuos, né? Ingênuos. Né? Mas com uma força, né? Um dia conversando, acho que foi com o Benhur, falando de quando surgiu, eu acho que nós chegamos tão longe, até politicamente no partido. Você depois seguiu a carreira jurídica e eu fui para a militância partidária mesmo. Mas é porque eu acho que a gente era muito irresponsável. Nós não medíamos as consequências dos nossos atos. Quantas greves, quantas ocupações a gente apoiou, passando a noite, apoiando ocupações, coletando doações, alimentos. Então, enfim, eu acho que assim, não pode dizer que o nosso, assim, pelo menos nós tentamos, né? Eu acho que nós conseguimos, né? Eu acho, né? Além de tentar, nós conseguimos, sabe? Nós conseguimos, porque as vantagens, as defesas dos direitos
garantidos que tem hoje na Constituição, direitos trabalhistas, avanços previdenciários, foram muito devido a essa luta dessa militância, dessa busca, que os jovens agora não imagina como era antes, né? Que não tinha realmente direito nenhum assegurado, né? Então, a própria assim, quando você fala de 88. Assim, de 88, né? Uhum. Você vê. Nós participamos, ativamente. A militância, você fala assim, ela é irresponsável. Eu acho que nós éramos muito responsáveis, né? Nós éramos irresponsáveis de assumir consequências muito graves, né? Que era a vida da gente, na verdade, né? Era vida, era muito arriscado. Mas era uma paixão, era um amor, era um desejo, era um sonho, era um ideal de vida. A gente ter uma vida, trazer uma vida de mais qualidade, né, para os brasileiros. E a gente sempre trabalhou com a classe dos miseráveis, desfavorecida, né? Dos miseráveis. É verdade. Miseráveis. Mas você falando de direitos que a gente conquistou, o Ministério Público, por exemplo, antes de 88, não existia uma das coisas. O dinheiro que vinha do governo federal não tinha absolutamente nenhuma fiscalização. Todos esses instrumentos de fiscalização, todos esses direitos, não só os trabalhistas que foram conquistados do ponto de vista previdenciário, da aposentadoria rural, a questão do trabalho doméstico que foi reconhecido, foi depois de muita luta também, mas a questão dos direitos mesmo de cidadania, de fiscalização, essa fiscalização que a sociedade hoje faz, vem muito em cima daquilo que nós fizemos. Sim. Nós criamos o alicerce para isso. Não tinha um Ministério Público forte, independente. Você também não tinha uma Polícia Federal forte, independente. Você não tinha. Todos esses cargos eram atrelados ao poder, né? Então não existia um órgão fiscalizador de nada, né? O próprio Tribunal de Contas da União. Mas eu acredito que se necessário for, né, e eu estou vendo que é necessário, a gente voltar para a militância política, sabe? Vai ter que voltar para a militância política, apesar que eu já estou com 58 anos, falei, meu Deus, será que eu vou ter que voltar? Vou ter que voltar para a militância política, nós vamos ter que voltar para a militância política. Tá? Eu me lembro, tinha 15 em 84, eu já tinha 20 e poucos anos. Mas final dos anos 70, eu fiz 20 anos em 79, que vou fazer 62 já, Cristina. 62. Eu faço em agosto. Então, eu peguei boa parte ainda da ditadura. A proibição para você ter uma ideia, eu aprendi, para não dizer que não falei das flores, numa sala lá no prédio do Dom Bosco, que o Padre Morales era o nosso coordenador dos jovens salesianos. Eu, antes de ir para a coordenação do Pastoral de Juventude, fazia parte do movimento salesiano, e a gente aprendeu, para não dizer que não falei das flores, numa fita cassete original do Geraldo Vandré cantando no Festival da Record. Tinha algumas palavras que as vaias, que os aplausos não deixavam a gente ouvir direito, e a gente escrevia, porque era proibido cantar, para não dizer que não falei das flores. Então toda a minha militância, essa politização veio da igreja. A igreja que era um espaço privilegiado para discutir. Mas eu me lembro dos cuidados que a gente tinha para falar. Hoje as pessoas falam o que querem, xingam do jeito que querem, e não tem não tem nenhum resultado prático, né, quando faz isso. Mas você vê nós aqui no Mato Grosso do Sul, eu jovem de periferia da periferia, me escondendo para fazer reuniões. Tá? E depois a igreja fez aquela abertura que eu acabei com isso fortalecendo minha militância política no partido, e acabei virando dirigente partidário. Tá?
a igreja católica, né, nessa época, ela protegeu os seus, sabe? Ela não entregou toda a liderança, sabe? Ela protegeu muito, assim, protegeu, que eu digo de uma, não sei, mas diferente de outras religiões, principalmente a evangélica, onde eles não protegeram seus líderes, sabe, pessoas envolvidas, eles entregaram, né? Eles entregaram pra... Me lembro muito bem como é que eu era aconselhado pelo Padre Morales. Foi reitor da FUCMAT, mas ele dizia que a gente tinha que tomar cuidado. Ele dizia que a gente tinha que tomar cuidado, que tinha que ver o que dizia e aonde dizia e para quem dizia, que nós éramos acompanhados. Aliás, tem até a história de que ele saiu da reitoria, foi mandado para o México para não ser preso, né? Que os salesianos tiraram ele daqui porque ele influenciava, ele trabalhava muito com a juventude, incentivando. Foi ele que me orientou a começar um movimento sindical, a me interessar pelos sindicatos. Então foi na igreja que eu sempre tive a militância como uma missão, foi a igreja. A minha militância também foi na igreja, né? Foi da igreja, de grupo de jovens, né? Primeiro de catequese, de adolescente, no grupo de jovens que a gente começou a despertar, né? Por aí começou a ver o jovem no campo, começou a ter a linguagem, né? Os jovens de grande centro, né? Já na área de serviço de trabalho, né? Não metalúrgico, mas de grandes centros, né? E o jovem rural eles começaram a ter uma linguagem própria para eles, e aí eles foram surgindo grandes lideranças, grandes quadros do PT surgiu daí, né, Mariana? Pois é, e tem uma coisa que é interessante, né, Cristina? A velocidade da informação era muito diferente de hoje. Hoje uma coisa acontece no Japão, você vê online aqui. Eu me lembro que as notícias chegavam de São Paulo um ano depois. Era muito lento. Chegar um jornal, Folha de São Paulo, era disputado para quem lia, né? Chegava uma revista, Veja, antigamente assinava Isto É, né? Chegava Isto É, era briga para ver quem que ia ler primeiro, né? O jornal você tinha que despedaçar um caderno para cada um, né? Porque a gente se alimentava daquilo, né? Eles se alimentavam aquilo ainda era muito mais rápido do que foi para os nossos pais, né? Mas imagine, agora em questão de segundos, né? De segundos, o mundo todo toma conhecimento de uma notícia, né? Se tiver interesse. Eu me lembro que numa aula de português e matemática, quando eu fazia o terceiro ano do segundo grau, o professor falou, uma pena que vocês perdem o melhor programa da televisão brasileira estudando à noite. Aí todo mundo, qual o programa? Né? O Jornal Nacional. O Jornal Nacional era considerado o programa porque era a primeira experiência nacional de um jornal unificado. Falava para o Brasil, inteiro. Na hora do Jornal Nacional, a criança não podia nem chorar. É verdade, parava tudo em casa que a gente ia assistir o Jornal Nacional. Era o Jornal Nacional e o Fantástico no domingo, que trazia a resenha da semana. Então, assim, e hoje são os veículos que grande parte dos brasileiros não gostam, acham que, né, e tem razão, é extremamente parcial, tem uma visão sempre atrelada a um pensamento ideológico mais liberal, enfim, vamos aqui, mas era onde a gente tinha informação e onde a gente podia absorver as informações, era o Jornal Nacional e os jornais Folha de São Paulo, Veja, Isto É, que no meu caso, por exemplo, eu não tinha condição de ter uma assinatura. A Folha de São Paulo eu lia quando encontrava em algum lugar, tal. Não era fácil a gente ter uma assinatura, não. Não era fácil. Folha de São Paulo eu comecei a ler quando eu fui para o Sedampo, acho que foi em 86, foi no período da Pastoral de Juventude. O Sedampo assinava a Folha de São Paulo. Isso.
E eu lia a Folha de São Paulo no Sedampo, e aí eu conseguia, né, obviamente, produzir mais pensamento, ser mais crítico, mas a informação não era como hoje, que nós estamos falando aqui via um smartphone, com um 4G com a excelente qualidade, né? No nosso tempo, essas informações eram 6 meses, um ano para elas chegarem. E era um canal só, não tinha 2 canais para a gente formar opinião, não. Era um canal. Né? Então as dificuldades de produzir conhecimento na época, da gente seguir orientações, era muito difícil, muito complicado mesmo. Eu me lembro que eu fui no 7º Encontro Nacional de Pastoral da Juventude, em Brasília. Acho que você foi também no 7º Fui, Encontro, não foi? fui no 7º. Então, era Nossa, acho que foi a primeira vez que eu fui a Brasília. Foi descobrir. Descobrir, Era legal, né? era E um choque cultural. esse Congresso Nacional, eles mexiam com a cabeça da gente, né? Mexiam com a cabeça. Eu lembro, assim, que a gente ia de ônibus, né? E aí Uhum. tinha literatura mínima que você tinha que ler antes, né? De coisas Sim. que iam ser. Então, eu lembro que a gente lia. Eu lembro que eu li o livro do Pedrinho Guareschi, da Sociologia, não sei o que lá, na ida daqui de Campo Grande para Brasília. Porque ele ia estar lá, ou alguém, eu sei lá, que a gente ia ter que fazer alguma dinâmica que ia usar, né? Então, a gente. Era 24 horas de viagem, mas eram 24 horas que a gente levava material para. Eu falei, Para né? ler. Era um tempo que a gente ia ter imperdível, né? Imperdível para poder ler tudo que a gente tinha que ler. Porque tinha que ler, né? A gente não acompanhar. Enfim, e não é agora a gente pega resumo das conversas, do assunto e tal, não. A gente tinha que ler o livro todo, né? Eu me lembro que foi um desespero para me achar Igreja, Carisma e Poder, do Leonardo Boff, Do que ele Leonardo. foi punido. Ele foi Aham. punido pela igreja por causa daquele livro. Nossa, eu procurei, eu acho que depois de 3, 4 meses da punição dele, depois que ele foi punido, que eu fiquei sabendo que ele tinha sido punido por esse livro. Eu li o livro e, francamente, se eu ler hoje, talvez eu entenda porque é que a igreja o puniu, né? Mas para mim, ele falava só a verdade naquele livro. Ele faz uma análise da igreja, né? Das coisas, da Ao estrutura mesmo hierárquica tempo da que a igreja. gente vê uma igreja que puniu, uma igreja, né, que fez isso, mas também a gente viu uma igreja que abria espaço, que muito mais do que hoje, né? Com certeza, Era uma com igreja, tinha certeza. uma parte da igreja muito mais atuante do que hoje, né? Você vê a questão, vamos para as questões mais, né? Questão indígena, né? A questão indígena, seja, por mais que tenha um lado de eles dominarem, né, o povo, né, nessa questão de catequizar, mas também você vê do outro lado a questão do trabalho do CIMI, que é dar voz e falar com eles, por eles, todos esses anos todos, principalmente no nosso estado. A gente tem que lembrar que nós somos a segunda população indígena no nosso estado, Mato Grosso do Sul, para você ver como teria que ser uma questão muito mais debatida, muito mais assim, falado, e não, né? E não. A gente, O único espaço meu que tem é a primeiro igreja ainda, trabalho né? depois como advogada, depois da Pastoral da Juventude, na verdade, foi trabalhar com os índios guaranis, né? Como advogada, né? Então, foi uma experiência muito triste, né? Muito triste, Uhum. porque a gente trabalhava com mais, assim, com a classe trabalhadora dentro de Campo Grande, dentro da cidade. Aí você parte para uma realidade mais triste ainda, que é a questão de trabalhar os direitos indígenas. Chegava em audiência, nós tínhamos um juiz federal, não vou falar o nome dele aqui, que eu posso incorrer em crime, mas né, ele falava assim, não vou ouvir, por quê? Eu tô testemunha índio. Ué, e aí? O que é índio mente, somente, entende? Aí então, olha que tristeza a gente num estado desse, para você ver que mudar
como que foi difícil mudar e não mudou, essa mentalidade. né? Não, fica mais fácil denunciar agora, né? É, repercutir, internet, tem uma série Mas de mudar, espaços. efetivamente mudar mesmo, né? Não mudou, Mais não. complicado, né? A luta ainda precisa ser feita. Não sei, às vezes eu me pergunto se a gente. É isso que você falou, que está na hora da gente voltar novamente, se a gente Voltar na volta à militância. militância para fazer. Você sabe que eu resolvi fazer essas lives, esses Ah, programas de mentoria também para isso, porque você sabe que em 2013, eu tive um processo de doença e fiquei 30 dias em coma, não sei se você ficou não, sabendo. não. Eu fiquei 30 dias em coma, respirando mecanicamente, acho que foi quase 60 dias. Fiquei 3 meses e 20 dias no CTI. E aí depois saí sem nenhum movimento, o diagnóstico era de que eu ia ser um vegetal, que não ia mais sobreviver, mas graças a Deus, enfim, me recuperei. E as pessoas sempre diziam assim para você, para mim, Deus tem um projeto para você, por isso que você não foi, por isso que você é fruto de um milagre e tal. E eu ficava me perguntando, o que eu vou fazer? Cristina, eu não acumulei bens, não, né, embora tenha participado de governo, não fiz. A única coisa que eu tenho, que eu posso compartilhar com as pessoas, é o meu conhecimento. Eu organizei greves, eu organizei partido, eu participei de governo, enfim, eu fiz. É o conhecimento que eu tenho e que eu posso compartilhar. E aí eu comecei a usar as redes sociais. Então, uma das funções desse TBT aqui na Quinta é exatamente mostrar para as pessoas que Nossa, vão assistir depois ver isso. Que nós éramos ingênuos, né? E a gente não sabia contra o que poder nós estávamos lutando, mas nós lutamos, organizamos a sociedade, aumentamos os direitos das pessoas. Claro que tem, nesse período que nós estamos vivendo agora, está tendo retrocesso de um monte de direito, mas eu não tenho dúvida que nós vamos recuperar novamente, que nós vamos sair por cima, porque o povo brasileiro é muito forte, é muito forte. Essa história que brasileiro é preguiçoso, não trabalha, eu nunca compactuei com essa você ideia. Nós lembra do somos... movimento pelas diretas eleições Lembro, presidenciais? Lembra? lembro, sim. Lembra? Você Lembro, vê, a emenda se não Dante de fosse todo aquele Oliveira. movimento, né? Se não fosse tudo aquilo, como que seria hoje, né? Como que seria hoje, né? Então, Pois eu é. lembro das vigílias, eu lembro da gente sair da faculdade e ir até lá no Paço Municipal a pé, com velas acesas e encaminhada e vigília, e até de madrugada acompanhando o julgamento, né? Então, eu vejo assim, eu vejo que teve resultados grandiosos, porque senão nós não estaríamos nem falando em retrocesso hoje, né? Porque hoje Verdade. sim, nós estamos vivendo um retrocesso. Mas eu vejo que o retrocesso agora está chamando atenção, porque para as pessoas, eles achavam que aqueles direitos estava ali de bonitinho, que alguém que estava querendo dar. Não pensava, não pensou que foram conquistados, né? E conquistado à base de suor, de vidas, né? De sangue de pessoas, né? Então, agora, É verdade. eu tô tão indignada, viu, Mariana? Eu tô com 58 anos, eu não imaginava viver o retrocesso que nós estamos vivendo nesses últimos anos. Não imaginei isso nunca, né? Mas estou indignada o suficiente para voltar a fazer militância política, você entende? Não ficar indignado, só indignado para dentro, você tem que ficar indignado para fora, sabe? E sim, Uhum. e como você, muito legal esse lance, sabe? O que você pode fazer é partilhar o seu conhecimento, né? Eu acho muito. Eu É, acho que pessoas assim, se a gente voltar, sabe, Mariano, voltar, nós vamos começar a conversar com jovens, nós vamos. Eu não sei como que se faz hoje a militância, como se faz os grupos, como que se discute política nos bairros, como se discute política nas fábricas, eu não sei, mas nós temos história para contar, né?
a gente tem história para contar e a gente pode fazer de novo, né, junto com as pessoas novamente, né? Acho que a gente Com tem que se certeza. colocar a serviço. Na época que a gente fez a faculdade, era muito latente, assim, se colocar a serviço, o teu conhecimento se colocar a serviço da sociedade, né? E eu acho que mais do que nunca a gente tem que voltar a esse espírito, né? Você consegue imaginar alguém fazendo medicina, alguém fazendo engenharia, alguém fazendo advocacia, alguém fazendo qualquer curso universitário, dizendo que vai colocar a serviço da população o conhecimento que ele adquiriu na faculdade? Ele vai querer ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, parece. E nós, não parece que a gente veio nessa questão de colocar a serviço, colocar... Então, é uma transição, né? Uma transição. É verdade. Mas olha, Alex, né? Assim, eu não me vejo mais, até porque, por exemplo, para mim fazer sindicato não tem mais como fazer, estou aposentado. Partido político, eu fui afastado do PT, naquelas brigas do PT, fui afastado em 2009, estou sem partido. Fiquei meio sem rumo durante muito tempo, passei 27 anos dentro do PT, quando saí de lá, é como a gente sai sem rumo, você sabe, né, até me encontrar, e me encontrei nesse projeto agora. Então não quero mais ser dirigente partidário, eu nunca pretendi ter um mandato eletivo, quando podia, eu não disputei, mas assim, eu sei que conhecimento eu tenho, né? Dá para orientar muita gente, dá para fazer, e estou fazendo isso, estou me colocando à disposição para fazer. Toda quinta-feira, na próxima quinta-feira, eu estou convidando o Mário está em Água Clara, e ele participou comigo no processo, foi 86 também, no processo quando fui trabalhar no Cine, 85, 86, o Mário era assistente social e estava lá. Nós participamos junto do movimento de sindicalização, de luta pela sindicalização do servidor público na Constituinte. Então vamos debater sobre isso, como é que foi esse processo da luta, direito de Constituição e tal. Depois, enfim, a Maria Helena pediu para entrar aí, eu até mandei o convite para ela, não sei se ela entra, mas Maria Helena, eu quero discutir com ela o período da Procult, quando nós fundamos a CUT aqui no estado, né, para fazer isso. Já convidei o Ataíde Neri, que é do PPS, que ele foi o presidente da Federação quando nós fizemos um acordo PT-PPS para ganhar a direção da Federação e que me projetou politicamente. Então eu estou montando esse quadro para ir discutindo e passando essas informações para aqueles que quiserem ouvir, né, tiverem vontade de fazer uma pesquisa, alguma coisa, porque a nossa história não está em nenhum livro. Não Mariana, tem, você lembra quando teve um grupo de trabalhadores de luta pela terra que ficou acampado ali na praça Nari Coelho? A gente tinha que fazer um círculo à noite, ficávamos cantando o hino nacional e cantando a noite toda, primeira... porque o prefeito, o Lúdio Coelho, lembra? Queria jogar terra, queria tirar, queria... Ele mandou o caminhão de terra lá para despejar, porque o pessoal queria terra... Né? Ele mandou o caminhão de terra, jogou terra lá. Foi em 1985, foi a primeira leva de brasiguaios que veio, que ocupou Idalina. Isso, brasiguaios. Então, eles entraram por Mundo Novo, ficaram em Mundo Novo acampado, e uma parte veio para Campo Grande, ficou, porque vieram para fazer audiência com o governo, com a prefeitura, para pedir apoio, né? E o Lúdio era o prefeito, um latifundiário não ia dar apoio nunca, né? Mas, assim, foi ali que, né, a gente viu a face mais clara da luta de classes, né, do latifúndio contra aqueles que queriam terra para trabalhar. Foi memorável aquele... Sim, nós vivemos muitas emoções, podemos dizer isso. Muitas emoções. A Sininha já vai... Não, se a gente conversar, a gente tem assunto para muito, porque foram anos. E foi intenso, né, Mariana? Era intenso. Não era uma coisa que a gente fazia quando sobrava tempo. Era uma prática. Nós vivíamos aquilo, sabe? Nós
apaixonante. E veja, é uma coisa interessante que fala assim, a gente vivia, tinha a nossa vida particular, tinha tudo aquele negócio, mas era uma vida, não tinha final de semana, não tinha feriado, não tinha, né, não tinha... Não, para o enfim, a gente... militante, né? Nossa, tudo que acontecia no final, né? Além que a gente trabalhava, estudava, né? E não trabalhava porque só de gracinha, a gente trabalhava porque na grande maioria era para pôr comida dentro de casa para ajudar a família, inclusive. A gente não, né? Não era assim, não é? Era assim. Não é? Nossa. Então, chegar numa reunião com um saquinho de pipoca, você... Tinha que partilhar. Tinha que partilhar, né? O negócio era feio mesmo, né? Pois é, mas foi muito bom. Foi muito bom. A gente viveu intensamente esse período, graças a Deus. Às vezes, olhando a conjuntura hoje, eu vejo que a gente chegou até aqui. Eu não tenho dúvida que a gente sai desse período maior do que a gente entrou. Não tenho dúvida disso. Tá? Mas, Cristina, quero te agradecer imensamente, querida, esse reencontro. Faz muito tempo que a gente não se vê. Muito tempo, né? Mas eu sempre te acompanho pelo Facebook. Você lembra que eu sou sua madrinha, né? Eu sei. Maria Helena pediu para entrar aqui, acho que ela até ficou brava, porque eu não vi e quando a Mariana me avisou pelo WhatsApp que eu dei, acho que ela já tinha saído. Mas seria um abraço, deixar um abraço. Pode deixar, eu passo o recado para ela. Sim. Mas, olha, dá um beijão nas suas filhas. Tô sim. Tá, e a gente vai se falando por aí. Tá. Legal, obrigado. Tá, vou te acompanhar nas redes sociais, tá? Tá legal, abraço, obrigado. Desejo sucesso para você e que você possa transbordar, sabe? Transbordar, porque quando a gente transborda, que sai de dentro e derrama sobre as pessoas. Então, você transborda, né? Então, que você transborde seus conhecimentos, sua militância, suas instruções, né? Que Deus te ilumine, te dê clareza para você, para Ele poder usar você e o máximo, né? Que puder ser usado, né? Obrigado pelas suas palavras, Cristina. Para quem está nos acompanhando e vai assistir depois também esse vídeo pelo IGTV, eu estou fazendo mentoria política, estou no canal do YouTube, no Instagram e no Facebook. Todos os canais é Mariano Cabreira, é só buscar Mariano Cabreira que vai estar lá. Tem vídeos postados sobre táticas eleitorais. E estou vou fazer a segunda semana intensiva de táticas eleitorais, vai acontecer de 26 a 30 de julho. São 4 aulas gratuitas que a gente vai discutir tática eleitoral desde do início da organização da campanha até a boca de urna. A gente passa as instruções, faz um debate legal sobre isso. Então, os interessados é só nos acompanhar nas redes sociais, que logo a gente vai estar abrindo as inscrições. Obrigado, Cristina. Fica com Deus. Eu agradeço. Eu só saio agora. Saúde, aqui, né? Se cuida. Tá bom, tá, tchau. Tá, tchau, okay. Deus abençoe. Tchau, obrigado. Amém. Gente, quero agradecer a vocês que nos acompanham. Eu sei que eu ainda não domino aqui o instrumento de ver os comentários, de ler, de agradecer, mas deixa eu ver se dá para ver aqui para agradecer pelo menos algumas pessoas que dá para ler aqui. Marta Aragão, alguém que chama Peralta, Frank, Luan Santiago, Reginaldo, W. Júnior, Karine Erradon, Mariana Cabreira. Obrigado a vocês, a Maria Helena, a todos vocês que acompanharam, que entraram, meus agradecimentos. Até sexta-feira, às 7 horas da manhã, que a gente vem com o balanço da semana. Mas lembrando a vocês que nós estamos organizando a segunda semana intensiva de táticas eleitorais e que vai acontecer de 26 a 30 de julho, certo? Acompanhe a gente nas redes sociais, no site www.marianocabreira.com.br, né? Veja os nossos vídeos no YouTube, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações, tá certo?
Um beijo no coração, um abraço, até a próxima.